não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Ou seja, o que você está dizendo também será um símbolo. E não, vamos dizer, uma expressão literal da verdade. Ora, esta progressiva exploração da experiência e sua condensação em símbolos, que por sua vez são, vamos dizer, analisados, elaborados e substituídos por outros símbolos mais claros, mais diferenciados e mais satisfatórios intelectualmente, este é o próprio processo da história da filosofia. Então, se considerarmos as várias filosofias como expressões cabais da verdade, ou da falsidade, então não poderemos chegar a outra conclusão senão de aquela velha impressão de que a história da filosofia é uma sucessão de doutrinas discordantes, né, cuja totalidade não faz o menor sentido. Mas é evidente que não se trata disso. Se trata de sucessivas tentativas de transmutar a experiência real em símbolos que são cada vez mais claros, cada vez mais diferenciados, de tal modo que um símbolo abrange de algum modo os anteriores, sem substituí-los e sem impugná-los. Então, este é o processo da história da filosofia. Né? Nós estamos continuamente absorvendo a experiência da realidade e construindo símbolos, tá certo? Que não são símbolos ficcionais, são símbolos conceptuais, por assim dizer. Quer dizer, um edifício conceptual, ele não é necessariamente uma descrição apropriada da realidade, muito menos uma descrição final ou completa da realidade, mas é um símbolo da totalidade que se insinua em cada um dos seus componentes. Então, se você ler, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, vamos supor que você lê a Suma Teológica da primeira à última palavra. Então ali tem vários pontos, tem várias afirmações, tem várias discussões dialéticas. Ele coloca uma pergunta, ela dá uma lista de respostas, e depois uma lista de respostas antagônicas, e vai elaborando o problema e chega a uma conclusão. Essa conclusão serve de patamar para a solução dos problemas seguintes, levantados nas perguntas subsequentes. Bom, às vezes pode haver um tópico ali que você não concorda. Não é isso? E, sobretudo, existe o problema de que a experiência da verdade, tal como nós podemos tê-la hoje, não é muito adequada para ser transmitida na linguagem de São Tomás de Aquino. Quer dizer, nós precisaríamos transmutar São Tomás de Aquino numa linguagem apropriada a toda a problemática filosófica que apareceu depois, e daí nós o tornaríamos mais inteligível para nós. Porém, quando chegamos ao final da leitura, é como se nós, tendo percorrido os vários cômodos de uma casa, né, tivéssemos, por fim, a visão da estrutura inteira da casa. E no caso da Suma Teológica, a visão dessa estrutura lhe dá um edifício de uma grandiosidade maravilhosa, onde você parece que vê toda a criação, né, desde os micro-organismos até os anjos e o próprio Deus.
E daí você olha esse conjunto e diz, isto é maravilhoso. É impossível que esta leitura não tenha uma função, vamos dizer, proteínica ou quase hormonal sobre a sua inteligência. Por quê? Porque aí você já não está vendo o texto de Santo Tomás de Aquino apenas como uma sucessão de afirmações sobre a realidade, mas você está vendo como um símbolo de uma realidade que transcende infinitamente o texto. Então, a filosofia de Santo Tomás de Aquino se torna aí um objeto de contemplação. Contemplação que, por sua vez, abrange vários andares, desde o nível puramente estético até o nível metafísico. Quando Santo Tomás de Aquino, no fim da vida, ele diz que perto do que ele havia percebido depois, tudo que ele tinha escrito antes era palha, é disso que ele está falando. Porque você, lendo o que ele escreveu, você vê que aquilo está insinuando realidades que vão muito além do que ele escreveu e que ele jamais poderia escrever. Mas você só percebe isto quando você saiu do plano, vamos dizer, das afirmativas atomísticas, que pretendem se reportar a realidades, ou da experiência ou do pensamento, e você observa o conjunto como uma estrutura, como quem observasse, vamos dizer, a estrutura de uma catedral. Quer dizer, uma catedral, pelo menos a catedral gótica, ela não é só um edifício utilitário para aí você realizar certos ritos, mas ela é também um objeto de contemplação. Contemplação estética que, por patamares sucessivos, deve levar até uma contemplação espiritual. Então, tudo o que os filósofos fizeram só tem valor nesse sentido. Nenhum deles disse jamais a verdade, embora muitos tenham dito muitas verdades. Se vocês se lembram minha apostila, a Contemplação Amorosa, ali eu evoco, vamos dizer, uma experiência que todo mundo tem, que é na verdade banal, tá certo? Mas cuja importância nem sempre é ressaltada. Quando você conhece uma pessoa, se você sabe muita coisa a respeito dela, por exemplo, sua mãe, seu namorado, sua mulher, seu primo, seu tio, um amigo, você não tem dificuldade de você compreender essa pessoa no dia a dia, compreender as intenções dela, os gestos, os sinais que ela lhe passa, tá certo? E você percebe tudo isso de uma maneira coerente em torno da pessoa dela. Quer dizer, existe um elemento que é a pessoa, o indivíduo humano real, e ele é uma espécie de centro que emite vários sinais, e todos esses sinais são inteligíveis em função da unidade que os coere dentro da pessoa. Nós sabemos isso instintivamente. Então, é isso que nós queremos dizer quando dizemos que conhecemos a pessoa. Mas, em nenhum momento, você pode pegar esta realidade integral da pessoa, essa realidade concreta da pessoa, e transformá-la em objeto de pensamento. Por exemplo, eu conheço a senhora, minha mãe vai fazer 63 anos. Eu sei um monte de coisa sobre ela. Por um pequeno sinal dela, eu lembro o conjunto. De vez em quando ela me manda uns desenhinhos, ela faz umas florzinhas, umas coisas assim. E eu não precisa me dizer que é o desenho da Dona Anice. Eu vejo aquele traço e falo, mas é a Dona Anice, evidentemente. Então, quer dizer, por trás daquele sinal pequeno, eu estou vendo a pessoa inteira. Ela não me é desconhecida, ela não é misteriosa para mim. No entanto, se eu quiser pensar a minha própria mãe, eu não consigo. Eu consigo pensar alguma coisa a respeito dela, lembrar de um pedaço aqui, do outro. Mas a pessoa humana é cognoscível, mas não é pensável. Isso qualquer pessoa humana. Então, digo, mas ora, se uma pessoa humana é assim, se um simples indivíduo humano é assim, quer dizer, eu posso conhecê-lo, portanto posso reconhecê-lo 1000 vezes,
mas não posso fazer dele um objeto do meu pensamento. Eu não consigo pegar aquela totalidade concreta e criar, vamos dizer, um esquema no meu pensamento que a reproduza. Eu só posso pensar detalhes a respeito da pessoa. Se até um ser humano singular é cognoscível, mas não pensável, ou seja, se o conhecimento que eu tenho daquela pessoa deve permanecer eternamente indizível, embora seja claro e autoevidente, por que não se passaria o mesmo com o universo inteiro? Porque se não conseguimos pensar uma pessoa, por que deveríamos conseguir pensar o universo? Não, nós não podemos pensá-lo, mas nós podemos conhecê-lo. E conhecer um ser humano significa precisamente você conseguir apreender a unidade dele, mas de tal modo que esta unidade permaneça incompleta, porque você sabe que dentro daquela pessoa existem outras dimensões infinitas que você não pode alcançar, mas que você, de certo modo, antecipa e que estão presentes nos sentimentos, nas reações que você tem perante essa pessoa. Quando o Santo Tomás de Aquino dizia que o amor é desejo de eternidade do ser amado, há uma antecipação dessa eternidade em cada gesto, em cada palavra de amor que você dirige a essa pessoa ou que ela dirige a você. Então, isso tudo está no conhecimento efetivo que nós temos de cada pessoa. E, no entanto, isso não é pensável e também não é dizível. Nós podemos nos referir a isso, como eu estou me referindo agora. Mas eu não posso concretamente transmutar em conceitos, em palavras, ou sequer em imagens, aquela expectativa de eternidade que se insinua em cada pessoa que você conhece. Então, é claro que o conhecer é uma coisa e o pensar é outra completamente diferente. Então, o pensar e o discurso, de modo geral, não se destinam a dizer a realidade, mas a evocar no outro uma expectativa que não pode ser realizada quantitativamente. Essa expectativa é a possibilidade que ele mesmo tem de conhecer a realidade, tá certo? Nas suas dimensões finitas e infinitas. Cada um de nós é capaz disso. Então, se o que eu estou dizendo evoca em você esta capacidade, então eu despertei o espírito filosófico em você. Mesmo que o meu, entre aspas, sistema de filosofia, o sistema de metafísica esteja todo errado. Isto quer dizer que sistemas errados, quando considerados simbolicamente, passam a estar certos. E só estão errados na sua pretensão de expressar a realidade literalmente ou de negar outros sistemas. Por isso que Leibniz dizia que todo sistema filosófico está certo no que afirma e errado no que nega. É exatamente o que ele queria dizer. Então, isso quer dizer que cada sistema de metafísica vale como um símbolo e se destina não a ensinar para você o que é a realidade, mas a despertar certas experiências. E eu considero que um sistema pode ser negativo ou destrutivo quando ele bloqueia certas experiências. Então, por exemplo, quando nós lemos Kant e vemos tudo o que ele diz sobre as formas a priori da percepção e do entendimento, eu digo, bom, é claro que essas coisas existem essas formas a priori, e nós podemos reconhecê-las de algum modo. Não é isso? Então, tudo o que eu vejo com os meus próprios olhos. Então, não é possível que eu esteja vendo as coisas, aspas, em si mesmas. Ou seja, tal como elas seriam se eu não as visse. Eu não posso ver o que uma coisa é, ou o que uma coisa seria, sem que eu a visse. Porque para eu falar dela, eu preciso vê-la. Então, vamos dizer, isso, de certo modo, é uma experiência universal. E, nesse sentido,
as páginas que Kant escreveu sobre as formas a priori são, vamos dizer, um símbolo de uma experiência humana universal. Porém, quando ele conclui daí que o espaço e o tempo são só formas a priori, aí ele está me negando a possibilidade de experimentar as coisas ao contrário do que ele experimentou. Então, por exemplo, a condição sine qua non para que nós possamos abrir a boca em filosofia, dizer uma palavra, filosófica ou não, na verdade, é você estar num espaço onde as suas palavras possam se propagar pelo ar. Nós todos sabemos disso. Então, se o espaço fosse somente uma forma a priori, como é que eu poderia propagar as minhas palavras numa atmosfera construída somente pelo meu próprio pensamento? Eu não poderia fazer isso. Então, se Kant um dia lecionou em voz alta a sua filosofia, ele está dizendo, olha, o espaço, considerado sob certo aspecto, é uma forma a priori, mas considerado sob outro aspecto, ele é uma realidade externa, que nos cerca e nos determina fisicamente, como dizia o bom e velho realismo escolástico. Então, o que Kant diz não está errado em si. E funciona como um símbolo de uma experiência cognitiva que todos nós podemos ter e que em algum momento da vida todos tivemos. E a coisa só começa a ficar errada no momento em que o símbolo pretende se não abrir você para a infinitude de dimensões que haveria a ser percebidas naquele objeto, mas, onde ao contrário, ele fecha a perspectiva e proíbe ver aquilo que o distinto filósofo não está vendo. Então, nesse sentido é que eu acho que as filosofias podem ser classificadas. Vamos dizer, filosofias fechadas ou abertas. Uma filosofia aberta, ela está sempre, vamos dizer, disposta a aceitar que as coisas possam ser descritas exatamente nos termos contrários do que ela está descrevendo. Por exemplo, vamos supor, quando vamos pegar a famosa primeira sentença da Metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. Ou quando Aristóteles diz que há homens que são escravos por natureza. Bom, olhando sob certo aspecto, um homem pode ser escravo por natureza, mesmo que não haja mais escravidão. Se em plena democracia liberal, onde todos são cidadãos iguais perante a lei, há pessoas que vão em clubes de sadomasoquismo para ser escravizadas e levar chicotadas, é porque há um impulso de escravidão. Ou estou enganado? Michel Foucault, por exemplo, vinha nos Estados Unidos, que aqui tinha os clubes de sadomasoquismo, são melhores do que na França, e vinha aqui para ser algemado, levar chicotada, cuspirem na cara dele, te humilharem, e brincar de escravo. Isso quer dizer que o impulso da escravidão existe. E se existe, é evidente que ele é mais pronunciado, pode ser mais pronunciado numa pessoa do que na outra. Agora, existe algum homem que seja por inteiro um escravo? Aristóteles não explicou isso aí. Mas ele sabe que a questão tem dois lados. Do mesmo modo, o desejo de conhecer. Não existe também o desejo de ignorar? Então, Aristóteles diz que os homens têm o desejo de conhecer por natureza, tá certo? Mas ele admite um negócio que ele chama privação. Privação é quando você é amputado de uma capacidade que você tem por natureza. Agora,
existe algum ser, em qualquer espécie, que exprima a natureza completa da sua espécie sem privação alguma? Não. Isso é impossível, né? Quer dizer, se você pegar, por exemplo, faz aqui um concurso de vacas, as melhores vacas do mundo. Então você tem lá a definição de vaca, o conceito de vaca, tudo explicadinho, e você vê qual que realiza aquilo melhor. É possível que ela realize a natureza da vaca perfeitamente? Não, porque a natureza da vaca é um universal abstrato, somente o conjunto da espécie vaca pode manifestá-la. Uma vaca só não pode fazer isso. Isso quer dizer que se o desejo de conhecer é inerente à espécie humana, nenhum ser humano, nem o próprio Aristóteles, realiza esse desejo de conhecer perfeitamente. Estão acompanhando isso? Então, sempre que você... Isso é uma coisa assim, eu li Aristóteles muitos anos e cada vez que lia ficava maravilhado. Todo o texto dele dá um trabalho miserável, porque é muito compactado, mas quando você entende, você vê que aquilo é uma maravilha. E se você lê só um pedaço ou outro, às vezes você não percebe que o que Aristóteles está afirmando taxativamente num texto ou numa lição, ele numa outra pode atenuar, e numa terceira ele pode até inverter. Aristóteles nunca perde de vista essa possibilidade. Nunca. Porque era eminentemente o homem da experiência real. 80% da obra de Aristóteles é constituída de observações que ele fez sobre animais, plantas, lugares, etc., etc., e só 20% de obras de teorização filosófica. Ora, se você se atém, vamos dizer, aos seres concretos, você sabe que eles nunca correspondem inteiramente ao esquema que você fez deles. Eles correspondem ao esquema só esquematicamente. Se você me perdoa esse truísmo, né, é só esquematicamente que um ser corresponde ao esquema da espécie a que ele pertence. Considerado concretamente na sua individualidade, ele não pode corresponder 100%, porque senão ele teria todos os atributos da espécie quantitativamente, o que é impossível. Então, filosofias abertas são aquelas que entendem a limitação do seu discurso. E entendem que a realidade deve permanecer em aberto, admitindo atenuações e até contradições que não impugnam as afirmações anteriores, mas as completam e enriquecem. Por outro lado, existem também filosofias que não deixam escapatória, que te obrigam, de certo modo, ou a concordar com elas ou a jogá-las fora. A de Kant é uma dessas. Quando ele diz não podemos conhecer determinada coisa, eu digo, não podemos quem, cara pálida? Então, não podemos conhecer o que vai além dos sentidos. Olha, você pega aquelas experiências de pessoas que passaram por estado de parada cardíaca, que implica também a parada cerebral depois de 10 minutos, e digo, eles conheceram objetos sensoriais sem os sentidos. E também sem os sentidos conheceram objetos que estão além da experiência sensorial humana dos seres viventes. Então, como dizia Santo Tomás de Aquino, contra fatos não há argumentos. Por mais bela que seja a teoria do Kant, os fatos mostram que ele estava errado. Então, ou aceitamos a filosofia do Kant e, portanto, negamos esses fatos, ou aceitamos os fatos e entendemos que a filosofia de Kant ou é totalmente inválida, mas na verdade totalmente inválida, ninguém é, mas, ou é inválida, ou deve ser considerada como apenas uma parcela, um aspecto, um símbolo de certas experiências humanas, vamos dizer, levadas à suas últimas consequências, ou, vamos dizer assim, enfatizadas, hiperbolicamente por um efeito poético. E isso se aplica não somente, vamos dizer, a filosofias, mas isso se aplica também a doutrinas religiosas. Então, se você me perguntar o que é o gnosticismo, bom, doutrinalmente é impossível você dizer o gnosticismo, porque tem tantas versões, elas se contradizem entre si. Então, como doutrina, o gnosticismo não existe. Ele existe como uma amálgama de ideias,
incoerentes e em conflito umas com as outras. Mas como experiência humana, o gnosticismo existe e as suas doutrinas expressam simbolicamente essa experiência humana. Qual é essa experiência humana? É a experiência de ter sido abandonado ou jogado num mundo hostil por um Deus malicioso ou indiferente. Quem não teve essa experiência? Quem não teve pode jogar a primeira pedra. Quer dizer, basta você perder um dinheiro, ser abandonado pela sua namorada, você começa a dizer, Deus é injusto comigo. O próprio Cristo na cruz não disse, Pai, por que me abandonaste? Quem disse que tinha abandonado? Mas ele teve essa impressão naquele momento. Então, o gnosticismo não passa, vamos dizer, da expressão de uma experiência do desespero humano transmutada postiçamente em linguagem doutrinal. Então, como doutrina pode estar errado, mas como expressão simbólica é importantíssimo e é valioso. Então, a nossa capacidade, vamos dizer, de expressão doutrinal é muito limitada. Quer dizer, nós tentamos explicar as coisas em linguagem doutrinal e dizer verdades definitivas. Bom, acontece que essas verdades, por sua vez, no momento em que você escreveu no papel, elas são apenas grafismos num papel, não são mais nada. É necessário que elas sejam reativadas por uma outra consciência humana que as lê. E isso implica que elas tenham que fazer uma interpretação. Então, por exemplo, se você pega a doutrina católica, a doutrina católica resulta de discussões que se prolongam ao longo de séculos, baseadas na interpretação das Escrituras ou na meditação da experiência anterior da própria Igreja. E, no fim, se condensa numa fórmula doutrinal. Me mostre em toda a doutrina católica uma só sentença que, por sua vez, não requer uma interpretação. Então você vai dizer, peraí, isso aqui é verdade porque a Igreja disse. Eu digo, bom, isso é verdade porque o Papa disse. A Igreja disse, o Papa assinou embaixo. Então, era verdade no sentido em que o Papa estava pensando naquele momento. Mas e quando eu leio isso? Eu vou interpretar exatamente como o Papa interpretou? Não, porque o Papa acompanhou todas as discussões anteriores e eu não. Então, é preciso uma interpretação. Então, você tem a interpretação da interpretação, a interpretação da interpretação da interpretação, e, em suma, jamais chegamos, vamos dizer, à verdade doutrinal final, não necessitada de maiores interpretações e explicações. Isso está acima do entendimento humano. E, no entanto, quem pode dizer que desconhece a verdade que está insinuada nessas doutrinas? Não, ninguém desconhece. Porque aí se repete de novo a mesma experiência que eu estava referindo no que diz respeito ao conhecimento de uma pessoa. Então, o conjunto da doutrina católica se refere, no fim das contas, a uma pessoa. E a própria doutrina diz que quem vai salvar você não é a doutrina, mas essa pessoa.